Muito bem, então retornamos aqui sobre habeas corpus. Eu falava do efeito e coisa julgada no outro bloco e falei para você que a gente ia entrar em sujeito aqui nesse bloco. Vamos lá, ó. Então, basicamente, nós temos 3 sujeitos. Pode colocar aqui para mim, Rogerinho, na tela. Nós temos 3 sujeitos aqui no HC, tá? Então, o primeiro sujeito é o paciente, vou falar quem ele é. O segundo sujeito, quem é? É o impetrante, vou falar quem é. E o terceiro é a autoridade coatora. Essa é a tríade aqui de sujeitos no HC. Joia? Vamos para a tela aqui, ó. Organizar. Vamos começar então. Ó, paciente. Quem é o paciente aqui? O paciente é aquela pessoa, né, é aquele indivíduo, né, que está com a sua liberdade ameaçada ou cerceada. Né? Essa é a pessoa, né, que é o paciente. Ele é o sofredor aqui. Né? Ele é o quase preso ou já preso. Né? Esse é o sujeito. Lembrando aqui, de novo, né, que ele é uma pessoa física. Né? Uma pessoa jurídica, o cabimento é o mandado de segurança. Então, sempre que você estiver manejando, né, um HC, a pessoa que está sofrendo o cerceamento vai ser tratada como paciente. Né? Essa é a linguagem que vai aparecer lá nos autos. Muito bem. Temos o impetrante, né, como a segunda figura. Quem é o impetrante? O impetrante é aquela pessoa que está pedindo, o HC está pedindo o habeas corpus em benefício do paciente. Né? Veja você que o habeas corpus, como já é sabido, né, pode ser impetrado por qualquer pessoa. E aí, por esse motivo, não raras vezes, o paciente pode ser a mesma pessoa que o impetrante. Né? Então, o sujeito está lá preso, né? Ele escreve o habeas corpus no papelzinho lá de pão, né? Na cartolina que ele ganhou lá para fazer algum trabalho. Né? Aquilo é levado para o fórum, digitalizado, transformado num procedimento digital. Né? E veja que aqui o sujeito ele é o paciente, né? Porque ele está preso, né? Mas ele também é o impetrante. Pode jogar em mim, Rogerinho. Né? Ele é a mesma pessoa. Aqui temos as pessoas se confundindo. Agora, nada impede, por exemplo, que esse sujeito entregue, né, esse pedido para a mãe ou para a esposa e elas sejam as impetrantes, né, do HC. Né? Então seria impetrante, fulana de tal, paciente, fulano de tal. Né? De novo, não precisa ser advogado. Né? Olha que interessante, pode jogar aqui para mim aqui na... O cara pode ser, inclusive o impetrante pode ser uma pessoa jurídica. Né? Suponho que a empresa X, né, tem um funcionário. E esse funcionário sofreu uma ilegalidade. Né? Processo absolutamente estapafúrdio. O sujeito encontra-se preso. Né? E a empresa, em nome dela, né, entra como impetrante, né, impetra o HC, né, tendo como paciente, né, o seu funcionário que sofreu a ilegalidade. Né? Ou seja, nada impede que a pessoa seja representada por um impetrante que é uma pessoa jurídica. Olha que questão interessante. Né? Supondo que a pessoa seja impetrante num HC e seja paciente no HC. Né? Ela está pedindo lá em nome próprio. Né? E aí o HC é denegado, ou enfim, temos lá a necessidade de um recurso. Né? Essa pessoa que não é advogado, ela pode entrar com um recurso? Né? Veja você que já é um manejo muito mais sofisticado. Né? Estamos falando de recurso, ou seja, uma atividade que em tese demandaria uma atividade do advogado. Né? Só que aqui o STF, ultimamente, tem entendido que o acessório segue o principal. Ou seja, se lá, né, o HC originário foi impetrado por um não advogado, né, esse mesmo impetrante pode recorrer, pode manejar o recurso. Até separei aqui, isso aqui eu também peguei do professor do professor
Renato Brasileiro, né, em que ele separou, não é um acórdão, não é uma decisão tão nova, né, veja que ela é 2005, mas ela espelha muito bem aqui o posicionamento do STF. Veja você que o espectro, né, do nosso impetrante é tão grande, né, que é admissível, inclusive, que o próprio Ministério Público, né, seja o impetrante, né, em matéria de habeas corpus. Como eu falei para você, eu já vi aqui no estado de São Paulo, né, um caso em que um próprio colega delegado de polícia foi impetrante do HC. Né. Tamanho é o espectro, né, em que isso pode ser visto. Claro, né, a gente está falando da liberdade da pessoa sendo ameaçada e ameaçada ainda de forma indevida. Né? Então, dificilmente algum sujeito consciencioso, né, cioso de suas responsabilidades, não iria cruzar com uma ilegalidade e tentar reverter ela. Né? Então, esse é o impetrante. Né? E aí, temos uma terceira figura, né, que é a autoridade coatora. Rogerinho, pode me colocar na tela. Quem é a autoridade coatora? A autoridade coatora é justamente, né, aquela autoridade, né, que tem a competência ou a atribuição para exarar aquele ato que vai colocar em risco ou cercear a liberdade do paciente. Né? Ou seja, é aquela figura jurídica, né, que ou exarou ou está na iminência de exarar a decisão ou o ato que, por ilegalidade ou abuso de poder, coloca em risco ali a liberdade. Pode jogar na tela aqui para mim. Veja você, a primeira coisa, né, que aparece, né, na sua mente quando eu falo de autoridade coatora é o delegado de polícia ou é o juiz de direito? Né? Quando a gente fala em HC, né, a gente está falando, né, de uma figura que pode abalar a liberdade de alguém. Mas veja, né, não precisa ser necessariamente um juiz, um promotor ou um delegado de polícia. Embora 99,9% das vezes sejam essas figuras, né, as autoridades coatoras, né, mas a gente pode pensar, por exemplo, num diretor de um hospital psiquiátrico. Né? Se num ato ilegal, num ato de abuso de poder, ele cerceia a liberdade de uma pessoa, ele está sendo uma autoridade coatora. Né? Então, de novo, né, a autoridade coatora pode ser juiz, promotor, delegado, mas não necessariamente essas figuras. Né? E aí, como a gente avalia, né, quem é a autoridade coatora? De novo, nós temos que olhar o quê? O ato. Rogério, pode me jogar na tela. A gente tem que olhar o ato exarado. Então, uma prisão ilegal que eu, delegado de polícia, realizo, né, aquele ato meu de realizar a prisão, a lavratura do auto de prisão em flagrante, né, se ilegal, né, me transforma em autoridade coatora. Né? Ou, por exemplo, uma sentença, né, condenatória, né, absolutamente ilegal, absolutamente sem respaldo nenhum, transforma o juiz de direito em autoridade coatora. Né? Uma denúncia, por exemplo, ou um procedimento no âmbito do Ministério Público, né, que, de novo, ameaça ilegalmente, né, a liberdade de alguém, né, transforma aquele promotor de justiça numa autoridade coatora. Né? Então, aí, analisando, né, olhando a atribuição, olhando quem exarou aquele ato, a gente consegue enxergar quem é a figura da autoridade coatora. E isso nos leva aqui a competência, né, do HC. Muito bem. Então, como a gente vai atrelar, né, a competência do HC? Nós vamos atrelar olhando para a figura da autoridade coatora. E por isso eu fiz toda essa digressão de como avaliar quem é a autoridade coatora. Rogerinho, pode colocar na tela. É o seguinte. Veja você que eu fiz uma tabela, né, para facilitar
o seu entendimento, para facilitar a nossa compreensão de quem é a autoridade coatora e, dependendo da autoridade coatora, como a gente amarra qual é a competência. Né? No caso, por exemplo, do delegado de polícia. Né? Todo delegado de polícia desenvolve a sua atividade, né, de inquérito diante de um juízo de uma comarca. Né? Isso transforma o juiz daquela comarca, que supervisiona a legalidade do inquérito, do trâmite do inquérito, em eventual juiz competente para analisar ato coator do delegado de polícia. Né? Ou seja, ato, né, de delegado de polícia, né, ilegal, que cerceia a liberdade, tem como competência o juízo da comarca. Né? Muito bem. Mas imagine você que o coator pode ser o próprio juiz da comarca, como eu coloquei para você. Né? Pode ser o Ministério Público da comarca, pode ser a turma recursal, né, dos juizados. Né? Nesses casos, a gente está falando aqui de justiça em primeiro grau. Né? Então, coatores, né, autoridades coatoras que sejam justiça em primeiro grau, a competência vai ser o quê? Do tribunal, né, que supervisiona a atividade. No caso de juízo de primeiro grau estadual, então o juiz, promotor, turma recursal de primeiro grau estadual, a gente vai estar falando de competência dos tribunais de justiça daquele estado. Então, se o juiz da primeira vara criminal de uma cidade X aqui do estado de São Paulo for autoridade coatora, né, a gente vai estar falando de competência para o HC do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se a autoridade coatora for o órgão do Ministério Público da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, né? Quem tem competência para o habeas corpus? O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Né? Falando em justiça de primeiro grau federal. Né? Então, se a gente tiver, por exemplo, um juiz federal que for autoridade coatora, ou um membro do órgão do Ministério Público Federal que for autoridade coatora, né? Quem é que tem competência para esse HC? Né? O juízo do Tribunal Regional Federal daquela região. Né? Então, por exemplo, o Estado de São Paulo é a terceira região. Não? Então, TRF3. Né? O Mato Grosso do Sul é a terceira região também. TRF3. Né? Muito bem. Mas e se o juízo do Tribunal de Justiça de algum estado ou de algum tribunal regional federal for autoridade coatora? Né? Aí temos a competência, né, do STJ. Né? E se a autoridade coatora, né, for algum tribunal superior, né? Aí temos o Supremo Tribunal Federal. Né? Veja você então que o tribunal absolutamente, ou a instância da justiça absolutamente acima daquela da autoridade coatora, atrai essa competência. Muito bem. Em matéria de competência, né, dos tribunais, a gente tem que se voltar um pouco, né, aliás, dos tribunais superiores, tem que se voltar um pouco para a Constituição Federal. Né? Veja você que a competência, né, do STF, em diversas matérias, não é só em HC não, né, é tratada aqui pelo artigo 102. Mas veja você que, em específico, aqui, né, na competência do STF, a gente tem aqui, ó, no 102.1. Né? Então, estamos trazendo aqui, né, algumas situações. Então, competência do STF aqui em matéria de Tribunal Superior. Né? Nós temos o quê? Coator, Tribunal Superior. Né? A gente já tinha tratado dessa hipótese aqui. Né? E temos também, por exceção, algumas hipóteses em que a condição do paciente é o que atrai a competência do STF. Então veja, temos uma regra geral, né, que é o item 1 aqui, veja você, a regra geral, que segue a minha tabela lá, coator competência, né?
Mas temos também algumas figuras de pacientes, né, que vão atrair, né, a competência do STF. Nesse caso aqui, por exemplo, se o paciente for o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, ministros do próprio STF, o Procurador-Geral da República, ministro de Estados, comandante das armas, né, Marinha, Exército e Aeronáutica, né, membros do Tribunal Superior, do Tribunal de Contas da União, chefe de missão diplomática de caráter permanente, todas essas pessoas, em sendo pacientes, vão atrair a competência do Supremo Tribunal Federal para a matéria de habeas corpus. Né? Isso é o quê? Ditame da própria Constituição Federal. Né? Aqui um reparo. Fiquem atentos, né, para a súmula 606 do Supremo Tribunal Federal, que vai falar o seguinte, olha, não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de uma decisão de turma, né, inclusive de uma decisão de turma proferido em HC ou no respectivo recurso. Então fique esperto com isso. Né? Lá, você tem lá uma turma, a turma decidiu alguma coisa no HC, não cabe outro HC lá no Pleno. Não cabe. Isso é súmula do STF. Vamos fechar esse bloco, joga para mim, Rogerinho. Vamos fechar esse bloco aqui e no próximo bloco eu quero tratar com vocês, ou começar o bloco, na verdade, tratando com vocês da competência do STJ. Tranquilo? Daqui a pouco a gente volta.